os credores estão aí batendo a porta em função exatamente dessa realidade em que se gasta mais do que se arrecada. Isto é, se faz mais despesas do que você pode. Se faz mais despesas do que aquilo que você tem em condições objetivas de pagar suas receitas do município. Nós deixamos uma frota de 84 carros funcionando. 84 carros funcionando. Hoje, 8 anos depois, eu tive com a secretária de Saúde, a doutora Dívia, ela me dizia que dos 60 carros da saúde, só 20 funcionam, e muitas vezes não da forma melhor, dos 60, só da saúde. Além de máquinas, uma série de coisas que deixamos aí, hoje não tem mais nada. Agora mesmo conheci com o secretário Altalencar, falando com ele agora, o governador, e pedindo que precisa uma patrulha mecânica, ele já vai tomar as providências, de uma patrulha mecânica para a gente cuidar das estradas inicialmente, não tem nada. Não, o quadro, sabe? Eu falo pelo mais é visível. Todo mundo vê o que acontece na cidade, pelas ruas, entendeu? Pelo que a gente enfrenta. Eu, quando cheguei ao gabinete, eu tomei um susto aqui no Palácio Paranaguá. Vocês sabem o que fizeram nesse palácio, né? Na dignidade desse monumento da nossa história, né? Não funcionava o ar, vai quebrar, no banheiro ninguém pode ir. As cadeiras antigas desapareceram, ninguém sabe onde está. Tem uma pingueira ali, tem que ter cuidado. Os telefones não funcionam. Pois é uma coisa, sinceramente, é terra arrasada. O elevador aqui, se alguém quiser ir no quinto, sexto andar, tem que fazer um exercício. Porque não funciona também. Não é? Enfim. E por último, as contas estão todas bloqueadas, não tem R$1. Qualquer coisa tem que pagar. Um cafezinho, comprar uma água, cada um vai ter que se virar diante desse quadro assustador, esse quadro terrível que nos encontramos. Diante desta realidade, eu faço aqui apenas uma síntese, certo? De tudo isso. Você tem uma ideia? Em 2011, que o prefeitura está sendo tratado, ainda está sendo fechado, em 2011 a prefeitura deixou 36 milhões de reais a pagar. Isto é, foram empregados 36 milhões de despesas a mais do que a capacidade de pagar. Não tem como, não tinha como ter um tribunal lavar essas contas. Absolutamente impossível. Então, nós não temos saída. Eu sei que muitas vezes são medidas dolorosas, mas não tem jeito, porque senão nós não vamos arrumar a cidade. Não há como você organizar o município se você não estancar essa realidade, que não é também uma situação que se resolve um dia, um mês, 6 meses, um ano, é um processo. É um processo que você vai ter que começar e vai ter que trabalhar tudo para melhorar a arrecadação. Estamos torcendo para que o Congresso Nacional decida sobre os órgãos, de alguma forma, não é que se resolva, mas pelo menos é mais um elemento que agrega, né? Porque sempre você enfrentando a crise. O nosso secretário da Fazenda, nomeado no âmbito do Estado, o inspetor, ele tem uma experiência na área de arrecadação. E por isso tem os limites legais e da própria capacidade de pagamento, não adianta também extorsão. Nós, por exemplo, vamos fazer, por exemplo, de um tipo de arrecadação, como as multas de trânsito, não vamos fazer isso só com os nossos problemas.
Não dá para transformar a multa em indústria de multas. A multa é necessária, chega a ser pedagógica, mas na medida em que você cumpra outros elementos, a coisa educacional, uma série de coisas. Então, esperamos que haja esse incremento, entendeu? Mas também não é algo que ocorra, não é algo que ocorra em um minuto, em um dia. Não é assim. É um processo, você vai ter que trabalhar duro. Mas diminuir o custeio, sobretudo, onde há desperdício, e sobretudo, onde há descumprimento da lei, isso não é questão do prefeito querer ou não querer, é exigência. Se não fizer isso, a próxima conta também vai ser rejeitada. E por aí vai, além da desorganização do município. Nós, dentro dessa realidade, tomamos algumas decisões, isso produto, essas decisões são produto da comissão de transição, de posse dos primeiros dados que a gente tem. Mas também não dá para ficar aguardando, entendeu? É assim, as coisas não funcionam. Nós temos problemas sérios que precisam ser enfrentados agora, e por isso mesmo nós tivemos que decretar uma situação de emergência no município de Ilhéus, por 60 dias. Com todas as precauções de natureza legal, pela legislação, conversamos com o Tribunal de Contas, mas, por exemplo, nós estamos fazendo um mutirão sobre a coordenação da saúde, no governo urbano, em que a presença, eu queria aproveitar esse momento, para fazer também uma pílula também da imprensa, que todos colaboram. Também o segundo telefone vai nos ajudar com a ação. A Bami, por exemplo, estive com ela, certo? Pedindo ajuda, está nos ajudando. Outras empresas, empresários estão nos ajudando. Porque a coleta, simplesmente a coleta, não dá conta do montante de problemas, entendeu? Está aí em todos os pontos da cidade. Não é só nos bairros, em qualquer lugar você vai ver um monte de lixo, tá certo? E aí vem também o problema que a gente vai ter que trabalhar muito com a população, tá certo? Você faz a construção, né? Joga lá de qualquer jeito. Quando a coisa está sem bússola, sem norte, sem comando, fica na base do vale tudo. E a população, ninguém faz limpeza pública sem o apoio da população. Ninguém consegue. Isso é um processo também. Vamos ter que trabalhar muito. Então, a questão da limpeza, por exemplo, nós o que estamos fazendo? Em função da situação de emergência, nós fizemos aí consultas e preços, entendeu? Todos que puderam participar e quiseram participar, a gente fazer pelo menos durante 2 meses uma coleta, que não é também o ideal. Na verdade, é que Ilhéus precisa de uma coleta bem melhor, em função das nossas características, cidade praiana, cidade turística. Nós estamos fazendo aquilo que é possível para que nós possamos, nesse período, ter um processo licitatório capaz de você ter a cidade organizada. Mas para isso você não tem como fazer agora uma licitação num dia. E a cidade não pode parar. No que diz respeito à coleta do lixo, não tem como parar. Nós precisamos, por exemplo, algumas ações na área de software, por exemplo. Hoje tudo é na base de rede, tudo é sistêmico. Né? E saúde não funciona, contabilidade não funciona, setor de tributo não funciona, é preciso. Até porque, vou lembrar, nós tínhamos um programa espetacular, tem financiamento, se não me engano, na época, do BNDES, chamado PEMAT. Né? Esse programa foi todo montado na Prefeitura de Ilhéus. Financiado, pago, direitinho. Quando o Valdeir entrou, ele sempre não prestava nota, simplesmente isso. Quase 1 milhão de investimento no programa de organização, né, do município nessa área.
vamos ter que retomar as coisas. Ao lado disso, nós também estamos tomando algumas medidas que são extremamente necessárias. Então, esse decreto emergencial, vocês depois receberão, que tem diversos conceitos, não vou ler para não tomar o tempo de vocês, mas ele apresenta uma fundamentação que justifica o decreto, e ao mesmo tempo limita aquelas ações que poderão ser feitas em todo o decreto, e também não vamos fazer uma situação de emergência que implique tudo, se daquilo que é extremamente necessário a curto prazo para ser feito. Entre as providências que nós estamos adotando, eu vou apenas me referir a elas rapidamente, depois a gente poder conversar, e o procurador e o secretário de administração, o Otávio e o Ricardo, que poderão contribuir nas explicações mais técnicas. Então, por exemplo, os secretários também, o Marinho, o Joaquim, o Isaac, o Vivas, não sei se tem mais alguém, o secretário aqui. Mas, enfim, durante a campanha, nós ouvimos muitas queixas em relação ao atendimento aos usuários do município, aos munícipes. E alguns diziam, olha, o problema é o seguinte, que tem um expediente lá que diz que começa às 12 e acaba às 6, a gente chega às 12 não tem ninguém, chega 1h30, chega às 2, não dá assim. Não funciona assim. Cidade como a nossa, entende? Não funciona, isso não é da nossa tradição. Existem, evidentemente, carreiras dentro dos setores que isso é possível, mas no atendimento à população, vamos chamar. Vamos ter que trabalhar todo mundo, é papel não só do prefeito, é papel dos secretários, é papel da Câmara, é papel de... Então nós estabelecemos um horário de 8 horas, que é o horário que qualquer trabalhador, para ser até fora, tem que cumprir para receber o seu salário decentemente. Vamos trabalhar. Até que trabalhando a gente vai produzir mais, o município vai melhorar, a população ficar mais satisfeita, entendeu? Não poder recuperar as condições de viabilizar o nosso município. Então está estabelecido um novo horário de funcionamento dos órgãos de administração direta e indireta, e vai ser de 8h30 às 12h, 13h30 às 18h. Certo? Então, essa é uma situação que visa beneficiar os munícipes e, ao mesmo tempo, criar as condições de oferecer o melhor serviço, o melhor atendimento. Nós, em função apenas, não é de desconfiança de nada, entendeu? Esse negócio não existe. Chega um momento da vida da gente, eu aprendi muito com um amigo meu, até porque eu passei tantos problemas por muitas vezes, né? As coisas a gente aprende, o ruim é não aprender, né? Então nós estamos, através do decreto, nomeando uma comissão para auditar todos os contratos firmados pelo município de Ilhéus. Inclusive, alguns contratos que ultrapassam o exercício financeiro de 2012.